Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que a gente tinha ido à casa da minha tia, eu e minha mãe. E na volta, não sei o que houve com ela. Talvez tenha comido alguma coisa que não tenha caído bem no estômago. E ela teve um mal-estar. No ponto, ela já estava reclamando de dor. O pior é que no trajeto até o terminal, o ônibus estava lotado. Não tinha nenhum banco livre para a gente sentar. Não digo por mim. Era mais pela minha mãe que eu estava preocupada, porque, repito, ela não estava se sentindo bem. Estava até meio pálida. E foi nesse momento que um rapaz que estava sentado ali do lado, sei lá, acho que percebeu o estado dela e tocou assim no braço da mãe. Tá tudo bem com a senhora? Sente aqui, por favor. Aquele moço cedeu o banco para minha mãe. Porque juro, eu estava com medo até de que ela acabasse caindo ali no chão daquele ônibus. Agradeci um monte, até porque é tão difícil hoje em dia, né? Pessoas assim gentis. Ele cedeu o banco para minha mãe e ficou ali do meu lado. Volta e meia, a gente olhava. Até que numa dessas, ele perguntou: desculpe a minha curiosidade, mas vocês são daqui mesmo, do bairro? Não. A gente não é daqui, não. Só viemos visitar minha tia. Minha mãe deve ter comido alguma coisa, sei lá, que não caiu bem, né? E aí ficou se sentindo mal. Desculpa, viu? Rapaz, ele quis saber em qual bairro que a gente morava. E olha, apesar de ser um completo desconhecido até aquele momento, para mim, a gente acabou conversando assim de maneira bem animada. Eu digo isso porque às vezes não é muito aconselhável, né? Conversar com qualquer pessoa desconhecida, respondendo certos tipos de pergunta. Mas ele me pareceu ser uma pessoa assim, tão bacana. O simples fato de ele ter percebido que a minha mãe não estava bem, de ter cedido o banco para ela, já dava para se ter uma ideia de que era assim um cara de bom coração, confiável. Sem contar que tinha um sorriso tão bonito. Por isso me senti à vontade ali para conversar com ele. Chegamos ao terminal, descemos. Ele perguntou que ônibus a gente pegaria dali pra gente. A gente teria de atravessar pelo túnel. E quando fomos nos despedir, ele falou: então, esqueci de perguntar o seu nome. O meu é Rogério, prazer. Depois das apresentações, e quando minha mãe já estava quase me puxando pelo braço pra gente ir logo pro nosso ponto, ele ainda arrematou: escuta, posso te deixar meu telefone? Eu gostei tanto de te conhecer. Você parece ser uma garota assim tão bacana. E talvez a gente nunca mais se veja, né? Vou te dar esse meu cartão aqui, tem o meu número. Se um dia der vontade de ligar, me liga, tá bom? Pra gente conversar um pouco. Minha mãe naturalmente assistiu toda a cena, né? E não gostou. Deu pra conversar com qualquer um agora, Luana? Mas que qualquer um, mãe? Ele foi tão gentil com a senhora. Deu até o banco pra senhora sentar. Pelo que constava ali naquele cartão, ele trabalhava como operador de máquinas industriais, ou então consertava as máquinas, sei lá. A princípio, eu não entendi muito bem. O fato é que fiquei de posse daquele cartão durante alguns dias. Chegando em casa, o deixei ali sobre a mesinha do computador e esqueci. Até que, alguns dias depois, eu ali no quarto, mexendo na internet, avistei o cartão. Foi um impulso que me deu. Comecei a procurar o Rogério nas redes sociais. Como ali no cartão constava nome e sobrenome, encontrei até com certa facilidade. Senti até um arrepio quando vi o seu rosto ali na tela da minha máquina. Olhei as fotos, fucei nas postagens, para me certificar de que ele não era um homem comprometido. Pelo jeito não devia ser. E só então mandei uma solicitação de amizade, seguida de uma mensagem. Lembra de mim?
a gente se conheceu no ônibus. Ele me adicionou e respondeu dali a algum tempo. Falou que tinha esperado durante todos aqueles dias o meu contato e que naquelas alturas achava até que eu não fosse mais procurado. O fato é que foi desse modo que acabamos nos aproximando. Passamos a trocar mensagens, fomos descobrindo que tínhamos muitos pontos em comum, afinidades, até que tempos depois marcamos um encontro. E foi nesse dia que aconteceu o nosso primeiro beijo. A verdade é que nessas alturas eu já estava gostando dele, mesmo que fosse assim, sem conhecê-lo pessoalmente. E depois daquele beijo, acho que a coisa ficou mais séria. Começamos logo em seguida um relacionamento que foi se fortalecendo quanto mais o tempo passava. Quando contei para minha mãe que estava namorando aquele rapaz no ônibus, ela não acreditou. Chegou a me chamar de louca. E o pior é que naquelas alturas eu já estava louca mesmo. Mas era louca de paixão. Logo ele começou a frequentar a minha casa. Eu também fui conhecer os seus pais. A família toda dele me adorou. E depois que o conheceu melhor, minha mãe também acabou dando o braço a torcer e gostando dele também. Até porque não tinha como não gostar. Na verdade, ela não sabia o que fazer para agradá-lo. Isso, naturalmente, me deixava ainda mais feliz. Olha, eu acho que nunca tinha estado tão apaixonado em toda a minha vida. Nunca havia tido, assim, uma sintonia tão grande com alguém. A gente se completava em todos os sentidos. Às vezes, um chegava a adivinhar o que o outro estava pensando. Eu não tinha dúvidas de que o Rogério era a minha alma gêmea. Se é que isso existe. Tem muita gente que não acredita, né? Eu também nunca fui assim, muito crédula nisso, mas depois de conhecê-lo, da gente começar a namorar, eu também passei a acreditar. Foi logo depois que completamos 8 meses de namoro que ele me preparou aquela surpresa. Nunca tínhamos conversado sobre o assunto. Mas um domingo, ele organizou um almoço na sua casa e fez questão que a minha mãe fosse também. Porque tinha um comunicado muito importante a fazer. Foi o que ele falou. Eu já fiquei toda desconfiada. Mas ele não quis adiantar o assunto. Até minha mãe ficou. E no dia, um pouco antes do almoço, ele pediu a atenção de todos e se dirigindo principalmente aos meus pais, meu pai foi junto, minha irmã também, pediu a minha mão em casamento. Não digo que não estava já desconfiada, mas sabe, uma coisa é a gente imaginar que pode ser aquilo. Outra bem diferente é ter a confirmação. Até minha mãe tinha comentado, escuta, será que ele não tem intenção de... Até minha mãe desconfiou. Olha, eu fiquei tão emocionada. Era tudo o que eu mais queria na vida. Como sempre fui chorona, não consegui segurar o choro. Na verdade, não queria apenas ficar noiva. Se fosse por mim, a gente se casava. E morar na nossa própria casa, ter os nossos filhos. Naquelas alturas, eu já não tinha dúvida nenhuma de que ele era o meu príncipe encantado. Eu queria viver uma vida toda ao seu lado. Nem acreditei quando ele pegou aquele porta-joia do bolso e fez o pedido assim de maneira oficial, colocando o anel na minha mão. Até as alianças ele já tinha comprado. Foi a maior felicidade quando ele colocou aquele anel no meu dedo. Acho que, se não o momento mais especial, um dos mais especiais que eu já vivi. Depois, começamos a planejar o nosso futuro. E quando eu falo nosso futuro, eu falo em tudo. Casamento, a cerimônia propriamente dita, o jantar, tudo, enfim. A ideia era marcar a data lá por novembro do ano seguinte,
para dar tempo da gente planejar, né? Guardar dinheiro. Era muito tempo, mas fazer o quê? O fato é que dia após dia, eu me sentia mais apaixonada por esse homem, vivendo um verdadeiro sonho. Até que marcamos o casamento para uma capela no bairro onde ele morava. Chegamos a acertar o valor do aluguel do restaurante, onde seria servido o jantar. Eu não vi a hora. Só eu sei a minha ansiedade. Lembro que faltavam 2 meses para o tão sonhado dia. Eu estava no trabalho quando minha sogra me ligou. Oi, dona Ana, tudo bom? Notei que a voz dela estava estranha. Sei lá, ela me pareceu nervosa. Mais ou menos, minha filha. Ligaram do trabalho do Rogério. Parece que ele sofreu um acidente e foi levado para o Cajuru. Meu Deus, dona Ana, mas como foi isso? E como que ele está? Foi grave? Não sei direito, mas ele foi levado direto para o Cajuru. Eu estou indo para lá, se você quiser também. Pedi dispensa no meu trabalho na mesma hora. E me mandei para o hospital. Uma angústia, um nervoso, um estresse. Meu Deus, eu fiquei imaginando tudo aquilo que poderia ter acontecido de ruim. A mãe dele não sabia em que estado que ele estava. Só sabia que tinha sido levado para o hospital direto. E quando chegamos, encontrei minha sogra e a minha cunhada. E, infelizmente, fomos chamadas a uma salinha alguns minutos depois e ali recebemos a notícia mais dura de nossas vidas. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas infelizmente o Rogério não resistiu. Ele chegou a sofrer 3 paradas cardíacas e aí foi difícil ressuscitá-lo. Foram as palavras do médico. Nenhuma de nós acreditou assim num primeiro momento. A gente ficou se olhando uma para outra, sem entender direito o que aquele médico tinha falado. Até que minha sogra começou a chorar. E aí baixou o desespero em mim também. Até hoje, não consigo acreditar que tenha realmente acontecido. Foi tudo tão rápido, foi tudo tão... Faltando 2 meses, apenas 2 meses para o nosso casamento, meu noivo foi embora, sem mesmo dizer adeus. E o fato é que minha vida perdeu completamente o sentido depois. A gente tinha se visto no dia anterior. E ele estava tão bem, bonito, sorridente, corado. Não foi fácil vê-lo depois deitado naquele caixão. Imóvel, os olhos fechados, pálido, sem cor. Cheguei a me revoltar contra Deus por ele ter permitido que aquilo acontecesse. A verdade é que a vida acabou para mim, depois de tudo. Mesmo depois da sua morte, continuei usando a aliança do nosso noivado. A aliança que ele usava, tirei do seu dedo e passei a usar como pingente numa correntinha de pescoço. Foi o jeito que encontrei para mantê-lo ali pertinho de mim, da forma que posso. Nos primeiros tempos, sonhei tanto com ele. Sabe, não tinha noite que, com o nosso casamento, eu entrando na igreja de branco, o padre abençoando a nossa união. Sonhava também com a festa, o jantar. E sabe, nos meus sonhos, ele sempre estava sorrindo, feliz. Nunca sonhei com ele morto naquele caixão, ou triste, nunca. Sempre que eu sonhava com o nosso casamento,
Apesar de ser um sonho bom, no final eu me debatia na cama e despertava suada. E aí, invariavelmente, caía no choro, pelo simples fato de saber que aquilo jamais iria acontecer de verdade. Apenas nos meus sonhos, aquele casamento acontecia. E a constatação dessa triste realidade me fazia sofrer tanto. Eu vivia pedindo, principalmente depois que sonhava com ele, que ele me mandasse um sinal, ou sei lá, para que eu pelo menos tivesse a certeza de que ele estava num lugar bom, em paz. Até que perto de completar 3 meses da sua morte, um domingo, me bateu uma saudade tão grande dele, tão doída, que eu peguei o celular e comecei a olhar para as nossas fotos. Eu tinha deixado o rádio ligado, assim, bem baixinho, numa estação que a gente gostava de escutar, quando estávamos juntos. Aí eu comecei a pensar nele, a ver as nossas fotos, e sabe, foi me dando aquele aperto, aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Fiquei ali um tempão, olhando para o seu rosto adorado. Até que aos poucos, vencida pelo cansaço e pela tristeza, acabei adormecendo. E foi então que tive aquele sonho. No sonho, eu estava dormindo. Aí despertei, no sonho, e vi que o quarto todo estava iluminado. Sabe aquela luz radiante que chega a te cegar? Eu nunca tinha visto uma luz tão intensa. E assim, mais pro fundo do quarto, eu percebi aquela silhueta, aquela forma humana se aproximando de mim ali na cama. Até que aquilo foi chegando mais perto e eu, meu Deus, será? Eu percebi que era ele. Era o Rogério, juro. Seu corpo estava todo contornado de luz, sorrindo, como eu sempre sonhava com ele. Ele falou, só que sua voz saiu tão diferente, de um modo que eu não sei explicar. Eu tô bem, amor. Fica em paz, porque eu estou em paz. Ele só falou aquilo. E dizendo aquilo, foi se afastando. E aquela silhueta foi ficando cada vez mais fraquinha. Eu fiquei ali paralisada, só vendo ele se afastar. Até que sumiu. E foi nesse momento que eu despertei. Imagine, ele tinha aparecido para mim no sonho do meu próprio sonho. Coisa difícil de explicar, de entender. Eu sei que é difícil, mas aconteceu. Adormeci, sonhei. No sonho eu estava dormindo. Aí despertei com aquela claridade ali no meu quarto, vi aquela sombra que se transformou em silhueta e foi se iluminando também. Ele falou aquelas palavras e depois se despediu, dizendo que estava em paz e que era para eu ficar também em paz. Era ele. Era o seu espírito se despedindo de mim. Por mais que muitos duvidem. Até minha mãe já falou que eu devo estar ficando louca. Ela fala que foi tudo produto da minha mente perturbada. Pela saudade, pela falta que ele me faz, pela dor. Mas foi exatamente que tudo aconteceu, eu juro. Eu tinha adormecido com o celular na mão, com sua foto estampada ali naquela tela. E detalhe, como eu tinha ligado o rádio, num volume assim bem baixinho,
No momento em que eu despertei, acredite quem quiser, estava tocando justamente aquela música. A música que ele tinha dito um dia que era a nossa música. Será que foi só coincidência? Talvez sim. Talvez sim. Mas prefiro pensar que tenha sido o sinal que eu tanto tinha pedido que ele mandasse. Só pode ter sido isso, porque além do sonho, eu despertei com a nossa música tocando no rádio. Ele acabou encontrando um jeito de se comunicar comigo, de dizer que estava tudo bem, que não era para eu ficar triste, não era para eu chorar. E querendo ou não, desde aquele dia, eu tenho me sentido um pouco melhor, um pouco mais em paz, mesmo já tendo passado tanto tempo, no entanto. A verdade é que a sua ausência ainda machuca. Porque o que eu queria mesmo era tê-lo aqui, em carne e osso, pertinho de mim, aqui, do meu lado, comigo para sempre. Tem dias que eu penso tanto nele, mas tanto, que parece que eu vou sucumbir a qualquer instante. Dói tanto pensar dos planos que nós fizemos, nos sonhos que sonhamos para nós dois. Foram sonhos tão lindos, mas infelizmente ele se foi. Agora só posso tê-lo nos sonhos. Não aqueles que fazíamos acordados, mas à noite, quando fecho os olhos e suplico a Deus para sonhar com ele de novo, para matar essa saudade, para amenizar essa falta que ele me faz e que eu sei, meu Deus, e isso é o que mais me tortura, essa falta que ele me faz e que vai me fazer até meu último suspiro.